Capítulo 141. Exausto, Klein dissipou a barreira de espiritualidade, permitindo que o vento frio soprasse em seu rosto. O cheiro de grama e árvores que o vento carregava o revitalizou. Ele esfregou o quente artefato selado 30782 com as mãos e suspirou para si mesmo. Quem teria pensado que haveria uma gota de sangue de um deus neste emblema? Devo assumir que os especialistas da Igreja do Eterno Sol Ardente devem ter tentado procurar por esse item no passado, mas não conseguiram encontrá-lo. Klein alongou o pescoço. Ele não se atreveu a tentar mais nada, mantendo o emblema sagrado do Sol Mutante no bolso interno do seu casaco. Sua mão seguiu uma corrente pegando o relógio de bolso de prata com folhas de videira. Ele o abriu e viu que ainda havia 1 hora antes do turno do coletor de cadáveres, Free. Preciso de 2 fósforos para sustentar minhas pálpebras. Esse é um efeito colateral dessa experiência de quase morte. Klein não tinha outras ideias. Tudo o que pôde fazer foi tirar uma pequena garrafa de metal de um pequeno bolso escondido, a abrir e aproximar do nariz. Um cheiro pungente, uma mistura de menta e desinfetante, entrou rapidamente em seu nariz, fazendo Klein se arrepiar. Seus sentidos foram sacudidos, fazendo-o esquecer de seu cansaço temporariamente. Ele havia aprendido essa fórmula com o coletor de cadáveres, Free. Chamava-se óleo de Kelaag e podia ajudar uma pessoa a ignorar o mau cheiro de cadáveres podres, além de refrescar e clarear a mente. A hora seguinte pareceu uma tortura. Klein andou de tempos em tempos e foi picado pelos mosquitos na floresta inúmeras vezes. Finalmente, ele viu Free, com seus cabelos pretos e olhos azuis, saindo da cidade, usando um blusão e segurando uma bengala. Mesmo que Free ainda parecesse um cadáver vivo, Klein sentiu como se estivesse olhando para seu salvador. Ele cobriu a boca e soltou um bocejo, deixando seus olhos marejados. Ele então se aproximou e tirou o artefato selado 30782 do bolso. O que aconteceu? Perguntou Free enquanto olhava para o rosto pálido de seu parceiro. Klein suspirou e disse: acabei de fazer meu turno no portão Chanes na noite anterior e não dormi muito bem pela manhã, então estou bem cansado. Ele não deu mais detalhes e mudou de assunto. Devo ir para o meu próximo turno daqui a 4 horas? 7 horas. O capitão não precisa dormir à noite. Free pegou o emblema sagrado do Sol Mutante. Fico feliz que alguém goste de ficar acordado até tarde. Klein zombou do capitão internamente. Ele então se despediu de Free e caminhou em direção à cidade. No caminho de volta para a pousada, ele pegou o relógio de bolso novamente e verificou as horas. 10 minutos antes do combinado. Que indivíduo legal, Klein riu e acelerou o passo. Ele retornou à pousada e abriu a porta entreaberta. O dono do estabelecimento o observou enquanto caminhava para o 2º andar antes de entrar no quarto. Ele tirou o casaco e os sapatos depois de trancar a porta, e sem nem mesmo tomar banho, caiu diretamente sobre a cama. Sua respiração ficou pesada em apenas alguns segundos, depois se tornou longa e pacífica. Em seus sonhos, Klein retornou à Terra, onde estava jogando um jogo que ainda não havia conseguido completar. Um copo de refrigerante e um prato de asas de frango apimentadas estavam à sua esquerda. À sua direita, uma tigela de arroz e sopa de broto de bambu amargo com carne. Ele não gostava de brotos de bambu amargo, mas gostava de sopa com fatias de carne. O sabor refrescante e o pouco de gordura da carne eram tentadores, um complemento perfeito para o arroz. Ele poderia comer uma tigela extra de arroz se fosse combinada com um bom molho. No momento em que Klein estava prestes a desfrutar de seu jantar e continuar jogando, seu sonho mudou novamente, apresentando-lhe o layout interno do número 2 da Rua Narciso.
De repente, Klein ficou alerta, ciente de que estava sonhando. Ele se viu sentado ao lado da mesa de jantar, com uma cópia do Tribunal Diário de Tingen em suas mãos. À sua frente, havia uma tigela de ensopado de rabada com tomate, costeletas de cordeiro fritas na panela, purê de batatas e pão de trigo. Ele subconscientemente virou-se para olhar para a porta, repentinamente notando uma figura do lado de fora da janela da sala, olhando silenciosamente para dentro da casa. Klein ficou chocado. Ele imediatamente reconheceu seu capitão, Dan, com seus olhos cinza. Metade de seu rosto estava pressionado contra a janela enquanto ele silenciosamente observava as pessoas no interior. Capitão, será que você poderia não assustar alguém nos seus sonhos? Esta é sua maneira de agir como um pesadelo? Pensou Klein, encontrando algo do que rir em sua exasperação. Ele então pegou um bocado de ensopado e colocou na boca. Ah, esta é a minha comida. Ele suspirou para si mesmo, entendendo por que de repente ficou alerta em seu sonho, porque a cena dele na Terra havia desaparecido. Ele ficaria naturalmente consciente quando alguém invadisse seus sonhos. Nesse momento, Dan deixou seu lugar na janela e entrou diretamente na casa. Usando seu blusão preto, ele andou silenciosamente até ficar de frente para Klein. Ele tirou o chapéu e assentiu antes de se sentar. Ele não fez cerimônia, pegando talheres e limpando rapidamente o ensopado, costeletas de cordeiro e o pão de trigo da mesa. Klein olhou estupefato, sem saber o que o capitão estava fazendo. Ufa! Dan exalou em satisfação e deu um joinha para Klein. Ele então pegou seu cachimbo e um palito de fósforo antes de dar uma tragada. Ele exalou uma nuvem de fumaça e se levantou, colocou o chapéu e fez uma reverência antes de sair de casa e do sonho. Klein olhou para as costas do capitão, incapaz de se recompor por um longo tempo. Ele olhou para os pratos vazios e instintivamente quis conjurar a comida que ele tinha acabado de comer. Mas desta vez, o ensopado de rabada, as costeletas de cordeiro e o purê de batatas não apareceram em seu sonho. Foi completamente comido? Um pesadelo pode fazer isso? Klein fez uma careta e pensou, frustrado, então o objetivo do capitão era me impedir de jantar no meu sonho? Isso com certeza é um pesadelo. Esse método de agir como um pesadelo com certeza é criativo. Ele soltou uma risada e saiu do sonho, adormecendo novamente. Por volta das 5:30 da manhã do dia seguinte, Klein não teve escolha a não ser acordar cedo, tomar café e comer torradas e bacon. Depois disso, saiu apressado da cidade para substituir Dan. Às 7 da manhã, eles se prepararam para voltar para Tingen. Ainda não eram nem 10 horas quando chegaram à rua Zutland, 36. Free sentou-se atrás da máquina de escrever, depois que Dan, o mais energizado do grupo, devolveu o artefato selado 30782 para o interior do portão Chanes. Ele aproveitou o fato de que os funcionários ainda não haviam chegado para poder escrever um relatório sobre a missão e as reivindicações das despesas relacionadas. Klein olhou de lado, satisfeito com a constatação de que os itens que ele havia gasto estavam na lista, incluindo os materiais que ele usou para afastar os insetos e mosquitos. Ele não voltou para casa imediatamente, pois havia combinado de encontrar o Dr. Daxter do asilo à 1 da tarde, no local previamente acordado por meio de uma carta codificada. Depois ainda há a reunião do Clube do Tarô às 3. Por que o chefe de uma sociedade secreta tem uma vida tão cansativa? Pensou Klein consigo mesmo. Ele tirou uma soneca de 2 horas na sala de descanso dos falcões noturnos para recuperar o sono perdido. Ele não esqueceu as informações que havia obtido no dia anterior, mas também não estava preocupado em esquecer, pois a informação poderia ser recuperada via divinação.
O que ele temia era de desconsiderar a existência dessa informação e até perder a capacidade de divinar sobre ela. Por isso, ele recordou as informações mais uma vez antes de dormir, para reforçá-las. Essa também foi a razão pela qual Klein insistia em fazer uma revisão toda semana e reorganizar todas as informações que sabia. Depois do almoço, ele deu uma olhada no relógio de bolso e saiu da companhia de segurança Blackjorn para ir clube de tiro, na rua Zutland, número 3. Klein entrou na área de recepção depois de abrir a porta, mas não foi diretamente para o campo de tiro pertencente aos Falcões Noturnos. Em vez disso, ele encontrou um assento no corredor enquanto esperava pacientemente com sua bengala preta em mãos. Ele havia marcado um encontro com Daxter no clube de tiro da rua Zutland. Ele havia combinado o encontro através de cartas manuscritas. Sempre que Klein precisava encontrá-lo, ele escrevia para o Dr. Daxter Guderian no lugar do membro da família de um paciente, perguntando sobre uma condição única chamada transtorno dissociativo de identidade. Em sua carta, Klein usava vários métodos para mencionar o termo espectador, além de uma marca oculta de tinta para autenticar sua identidade. A carta também mencionava casualmente um horário para se encontrarem. Quanto ao local do encontro, eles já haviam decidido isso na primeira vez que se conheceram. Se Klein achasse que havia necessidade de mudar o local, ele mencionaria isso quando se encontrassem pessoalmente. Quando Daxter Guderian precisava encontrá-lo para assuntos não urgentes, ele podia enviar uma carta ao pub Cão de Caça ou ao clube de tiro. O destinatário seria marcado como o Sr. Ornassis, que Klein pegaria em datas programadas. Em situações urgentes, ele poderia entregar a carta diretamente ao chefe do pub Cão de Caça, Wright, e mencionar sua busca por mercenários. Dessa forma, Wright, que era associado aos Falcões Noturnos, entregaria imediatamente a carta à companhia de segurança Blackjorn. Depois de alguns minutos, Klein viu o refinado Daxter entrar no clube de tiro. Ele usava um chapéu preto e um smoking justo, e tinha uma bengala incrustada com prata nas mãos bem como um par de óculos de armação dourada no rosto. Daxter andou pelo clube sem chamar atenção e viu Klein, que assentiu levemente. Ele então retraiu o olhar e caminhou até o balcão, habilmente solicitando um campo de tiro e alugando uma arma. Esta não era sua primeira visita. Pequeno campo de tiro 3 soli por hora. A taxa para alugar um revólver é de 1 soli e 7 centavos por hora, e contém 6 munições. A recepcionista rapidamente atendeu ao pedido. Depois que Daxter confirmou que estava alugando os itens por 1 hora e pagou a taxa de 10 soli, ele pegou o revólver e as balas extras e foi levado ao respectivo campo de tiro pelo funcionário. Klein esperou mais 5 minutos antes de se levantar lentamente. Ele pegou sua bengala antes de caminhar para o pequeno campo de tiro número 7 e bater na porta. A porta foi aberta revelando uma pequena fenda, com um rangido. Daxter olhou em volta cautelosamente, e só depois abriu a porta completamente. Klein entrou imediatamente, trancando a porta atrás de si. "Boa tarde, Sr. Daxter", disse ele, pegando uma nota de 10 soli e a entregando para Daxter. "Não permitiríamos que nossos associados pagassem taxas do próprio bolso. Porque posso reivindicar compensação", ele acrescentou em seu coração. Daxter não recusou. Ele pegou o dinheiro e perguntou com pesar: "Sr. Moretti, por que você pediu para me encontrar?"